deve ser dado, que é o seguinte: a mesa, ela contava, em sua programação original, com a presença do professor João Ceras, da Universidade Nova de Lisboa, que agradecemos pela presença, a professora Simone Laúde Guedes, aqui do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFA, que também agradecemos muito pela presença, e ao professor Luiz César Queiroz, do Observatório das Metrópoles, que vai ser o debatedor da mesa, aqui também agradecemos muitíssimo pela presença. E, após esses breves agradecimentos, a gente lamenta a ausência de dois componentes da mesa, que, por razões de ordem distinta, não vão poder participar aqui da nossa reunião. Um é o professor Luiz Machado da Silva, que teve um problema de saúde, e a professora Letícia Luna Freire, da UERJ, que chegou agora pela manhã, depois de 20 horas de viagem de Barcelona, e não tem condições físicas de participar aqui do nosso encontro. Ele pede desculpas, mas não pode vir. O professor Machado me pede desculpas, porque é uma razão para cá. E nós ficamos aqui na torcida pela sua recuperação. Enfim, de qualquer maneira, como nós tivemos um certo atraso no início aqui da programação, ainda que a gente tenha essas duas ausências, a gente não vai mudar a programação em termos de tempo disponibilizado para os nossos palestrantes e para o debatedor. De modo que, com isso, a gente consegue regularizar um pouco o nosso previsão, né, do nosso prazo aqui para a realização do evento, e, ao mesmo tempo, ter a oportunidade de abrir para perguntas e para o debate, que eu acho que é sempre uma parte enriquecedora desses encontros. Dito isso, então, a gente teria aqui uma questão de etiqueta, se a gente dá preferência às damas ou se dá preferência ao convidado internacional. Como a Simone acabou de apontar, a preferência então é para o nosso convidado, o ilustre professor João Ceras, que eu agradeço novamente. Obrigado. Obrigado, Edil. Tá? O som está saindo? Obrigado, Edilson. Antes de fazer a minha apresentação, agradecer a pessoa que foi Edilson na organização por este convite. Muito me honra, é sempre um enorme prazer estar aqui, voltar ao Brasil, voltar a Niterói, voltar à UFA em particular, poder falar convosco. Minha querida Simone também, com quem já venho na rede mundial há algum tempo, estar na mesma mesa que ela é certamente uma honra. Bom, apontado para começar a sessão da tarde, tem de, antes de desenvolver a apresentação, fazer um ponto de ordem. E o ponto de ordem é que, bom, isto é um pouco pé frio, mas na verdade a apresentação que eu vou fazer é diretamente, pensando mais diretamente no seu conteúdo, é consideravelmente excêntrica em relação à temática desta mesa. A temática da mesa é cidades, commodities, se quisermos, mercadorias e direitos. E, na verdade, eu não vou falar, embora me interesse particularmente certos grupos, um certo grupo em particular do qual vou falar que não seria possível existir fora, digamos assim, da economia psíquica, usar a expressão do Elias. Vou falar de mercadoria, e a noção de mercadoria tem, na minha apresentação, uma particular centralidade. E a noção de direitos, finalmente, é uma noção que não tanto fazendo-me entender antes de justamente vos dar a conhecer o teor, o conteúdo da minha apresentação. É uma noção que eu muito provavelmente guardarei para revisitar no debate, mas que ostensivamente omitirei da apresentação que vou falar. Bom, o que é que eu vou, em suma, falar? Eu dei um título, já, entretanto, de certo modo, enjeitei, mas que, de algum modo,
permite perceber qual é, por onde andarei, qual é, em os termos mais gerais, os novos estádios, as novas arenas de futebol, e depois associando uma equação, artefacto de captura da cidadania. Bom, este é o título. Sendo o título o mote, mas é um mote ligeiro, não é? Quer dizer, não é um mote que deve ser densificado como plenamente o conteúdo da apresentação. Adiante, se faz tarde, um dia do outro. Enfim, por onde é que eu gostaria de começar? Por uma história que já narrei, passada sensivelmente há 11, 12 anos atrás, num estádio de futebol. Essa história, vou, enfim, sinteticamente recuperá-la, e é uma história que envolve três personagens, três jovens torcedores de um time de uma cidade portuguesa, a cidade de Coimbra, que é uma cidade que fica no centro de Portugal. Num jogo que opunha o seu time, a Académica de Coimbra, a um time do Norte, Leixões, disputado, jogado numa segunda-feira à noite, no local, na bancada onde habitualmente está a torcida organizada da Académica, torcida essa chamada Mancha Negra, e a Mancha Negra porque a Académica equipa integralmente negro, preto, no local onde habitualmente se encontra essa torcida organizada académica, estavam três jovens. E três jovens que, todavia, se faziam acompanhar de um objeto muito especial, um sofá. Tinham transportado para o interior do estádio um sofá. Estavam, de resto, sentados no sofá. E quando as câmaras os focaram, abriram uma tarja. Dizia, hoje ficamos em casa. Hoje ficamos em casa. No primeiro tempo, não se alterou nada. Continuaram lá, o sofá, e de vez em quando abrindo a tarja. Chega ao intervalo, vem o segundo tempo. No segundo tempo, tão misteriosamente como tinha aparecido, o sofá desaparece da bancada, mas continuam lá os três jovens torcedores da Académica. E desenrolam, ou abrem uma nova tarja. Desta vez já diz, não aguentamos. Por isso, simplesmente. Bom, na verdade, o que é isto? É uma narrativa e crítica, justamente ao facto de os jogos de futebol terem lugar segunda-feira à noite, no horário inusitado. E que eles estavam, no fundo, eles diziam, não aguentámos o quê? Não aguentámos ficar em casa. Portanto, acabámos por ver mesmo o estado. Bom, era, portanto, uma narrativa crítica de uma espécie de virada de nada mercantil do futebol, que, em nome da rentabilidade económica que só pode ser assegurada via transmissões televisivas, faz todas as cedências, inclusive comportando jogos em dias em que a maior parte dos torcedores não tem condições para ir ao jogo. Ora bem, evidentemente que este episódio é um episódio particularmente singular. Eu nunca ouvi nada semelhante no estádio de futebol, e mais do que isso, é singular, o sofá no estádio, tudo isso, mas é singular no sentido em que, de certo modo, se nós pensarmos nas novas arenas, os novos estádios de futebol, este é um episódio que não poderia ter lugar. Porquê? Simplesmente é impossível os múltiplos controles que os novos estádios comportam introduzir dentro do equipamento um sofá levado de casa, não sabe bem como, mas em todo caso, pois lá estava no estádio, portanto tinha sido efetivamente transportado.
Ora bem, paremos um momento para pensar. Estes 3 jovens que, no fundo, personificaram, interpretaram e encenaram, evidentemente, planeada, uma espécie de pequena narrativa dramática sobre a condição torcedora submetida ao peso, à importância da transmissão televisiva e, portanto, ao peso da mercadorização do futebol na contemporaneidade. Esses jovens e este particular dispositivo que construíram para arquitetaram, que desenvolveram, que conceberam, que materializaram, produzir uma crítica ao mundo do futebol, dificilmente são compreensíveis esta prática particular que protagonizaram diante dos modos, digamos assim, dominantes, como, por norma, as ciências sociais olham para os professores. Na verdade, mesmo as suas formulações mais, assim, elaboradas, como, por exemplo, no caso do Barleidano, de quem tem o maior, de resto, o maior dos respeitos intelectuais, aí a agencialidade, assim, torcedora é muito entendida como o resultado da sujeição a uma gramática identitária diacrítica em que os sentimentos decisivos são, na verdade, antitéticos. Quer dizer, a euforia de uns é necessariamente a desolação dos outros e a ação torcedora por excelência é aquela que procura capturar a euforia para, digamos assim, arremessar ou remeter, ou condenar, ou submeter outrem quer dizer torcedor de um clube rival, à posição isolada. Ora, se nós pensarmos no que estes jovens faziam na bancada do estádio da Académica de Coimbra, se pensarmos na pequena peça dramática, na verdade, o que nós percebemos é que, de algum modo, eles são sujeitos que interpretam, mas são também objetos. Há ali uma espécie de crítica que não deixa de ser autoimpossada. O próprio modo como eles não resistiram, eles protagonizam essa incapacidade de resistir a ir ao estádio, tornando ela própria essa incapacidade um objeto de crítica, digamos assim, humorística. Ora, o que isto quer dizer, para já, é que, na verdade, esses 3 jovens torcedores da Briosa, outro nome, a Briosa, na verdade, esses 3 jovens são excêntricos à agencialidade torcedora que, genericamente, é reconstituída nos trabalhos de ciências sociais sobre as modalidades de torcer do clube de futebol. Essa excentricidade, essa exterioridade, não decorre tanto do facto de esses jovens repelirem a relação jocosa que é ela própria constituinte da interação entre o futebol, que eles, manipulando, de algum modo, aquilo que nós podemos, por outro modo, designar como as categorias do entendimento torcedor, voltas aos uns e aos outros que são objeto dessa relação.
trata-se de se rir em si mesmo. Não só, mas também. Ora, estes três jovens... Não faz sentido. Social, são social de modo nenhum, mas a novos grupos, de algum modo, vêm tomando protagonismo. Desde sensivelmente o início da década de 90, estão esses grupos razoavelmente bem identificados para os casos francês, inglês, por sociólogos e antropólogos do futebol. De resto, foi inventada uma categoria para os aprisionar. Que categoria é essa? A categoria dos pós-torcedores. E, na verdade, o que se trata é de uma espécie de replicação da noção do John Murray dos pós-turistas. Ora, os pós-torcedores, do ponto de vista do perfil social, são relativamente fáceis de identificar. São sempre indivíduos, não necessariamente jovens, mas indivíduos que são oriundos das fileiras qualificadas das pequenas organizações. Portanto, um conjunto de atores que detêm um volume de capital cultural maior do que o capital económico. São mais providos de capital cultural do que capital económico para as categorias bordianas. Um conjunto de atores ou de indivíduos, e até prefiro a noção de indivíduo, depois chegará a aqui, trabalham, estão empregados nos novos setores dos serviços, já estavam, desse ponto de vista, particularmente precoces, nas novas tecnologias, de algum modo, em larga escala. Uma das dimensões fundamentais da sua socialização tem a ver com, justamente, a esfera do consumo. Ora bem, o que é que se passa com estes indivíduos? Este grupo, e aqui grupo utilizamos simplesmente uma categoria instrumental para apoiar o desenvolvimento do certo raciocínio, não é? Grupo no sentido sociológico do termo, entendemos a noção de grupo. Bom, estes indivíduos não rejeitam a linguagem de futebol. E não a rejeitam nem no plano moral. Algumas mudanças, algumas translações, particularmente, desde logo isto. Ou sarcasmo, que também tem a forma por excelência da comunicação que protagonizam tende a ser a ironia. Quanto mais fina, quanto mais sutil, quanto mais codificada, melhor. Mas não se trata só de fazerem recurso a uma determinada forma de comunicação, digamos assim, humorística. Na verdade, há outros traços. Então, quanto às modalidades de comunicação que empregam. Por exemplo, combinam a implicação, não se trata de, simplesmente, de se associar a esta condição particular uma desimplicação política. Não, o que acontece é que ela é combinada com uma distância crítica. São capazes, portanto, de tornar o pertencimento clubista, não de outros, mas do seu próprio, em objeto de reflexão crítica. Por cima de tudo isto, culminando tudo isto, de algum modo, significando, principalmente desta relação distintiva, os seus clubes de elite, utilizam em fóruns, em blogs, nomes e nicks que são, de algum modo, se constituem a si próprios como uma chave de desmontagem dos conteúdos que os próprios produzem enquanto autores da interação virtual
comunicacional, se quisermos mais amplamente, sobre as formas como se envolvem e se distanciam dos grupos nos quais estão, digamos assim, emocionalmente implicados. Alguns exemplos disto. Um ex-secretário de Estado da Cultura português, um homem de letras, um escritor, teve durante muitos anos uma secção do seu blog pessoal intitulada O Cantinho do Hooligan. Mas, repara, o Cantinho do Hooligan, os artefatos que construía, as falas, os discursos, as tomadas de posição, que desenvolvia no contexto daquela secção particular do seu blog, para o leitor era instruído que devia esperar encontrar ali um homem de artes de letra. Mas, ao mesmo tempo, porque isto justamente é sublinhado, o que está a ser dito é atenção, esta minha condição deve ser justamente não só considerada, como considerada de modo como, a partir desta condição, eu nomeio os atos de que sou protagonista ao estabelecer-me na comunicação convosco todos. Bom, outros exemplos mais banais que nós encontramos entre esta gente que comunica e interage deste modo, encontramos nitos como, por exemplo, William Shakespeare, ou Marx, ou Gregor Samsa, a personagem central da novela Hampton Falls. São só alguns exemplos. Estes nomes não são nada incomuns entre este tipo de processador. Este tipo de processador que, como vale a pena ir relembrando, que atrás designamos de pós-processadores. É claro que, e esse é um ponto relevante, certamente relevante, se nós pensarmos nas enormes malls que acodem aos estádios ou que se instalam em restaurantes, em cafés para assistir aos jogos de futebol, do ponto de vista estatístico, do ponto de vista demográfico, do ponto de vista quantitativo, este tipo de protagonismo, este tipo de ator, este tipo de indivíduos, são francamente minoritários. Não serão muitos. Mas e esse é o meu ponto, claro, que não é, se o argumento quantitativo, o argumento que para outras considerações vale a pena ter, não seja, em qualquer caso, único. E aqui não devemos ter porquê. Porque esses poucos, de certo modo, reterão, como mais nos outros, a forma individual da economia psíquica, já os e-mails em que referira no capítulo final da dinheiro, intitulado justamente a sua vida, e depois é tomado anos mais tarde, precisamente relacionado à vida moderna, a um certo género de economia psíquica. Se a questão, uma das questões, a questão aqui, talvez mais central, que aqui traz, que entorpece, uma das questões que entorpece, que está na base da fabricação da experiência professora, continua a ser a identificação pública para os postos processadores, na verdade, para estes, ela só procede se for feita de modo marcada e reconhecidamente individual. Quer dizer, a experiência processadora para os pós-processadores só fará sentido se for vinculada por uma espécie de grifo que objetiva o caráter singular a que normativamente ela se sujeita. Ou, noutros termos, de
do B, a integração clubista não se faz sem a subjetivação que submete precisamente a vinculação comunitária a uma atividade crítica que muito particularmente visa a simbólica da alienação política. Eu usei aqui a noção de riff para fazer o contraponto à ideia dos nomes, dos domínios, dos nicks, que este tipo de posts, quando nós vamos à internet, encontramos quando se estabelecem em redes, transformam em polaridades destas redes de trocas simbólicas entre filósofos. Mas a ideia de riff pode ser uma ideia perigosa. Quer dizer, ela deve ser emprega com cautela. É que, para o proposto professor, e finalmente talvez valha a pena dizer que é uma expressão que me emprego sem entusiasmo, apenas pelo facto de por hora me faltar, não gosto da professor, porque não acho que seja necessário. São professores, a questão do pertencimento, da vinculação, continua a ser, digamos assim, uma dimensão absolutamente axial dos trabalhos sociais e simbólicos em que se envolvem de reinvenção da condição. Fecha parênteses. Mas o que eu ia dizer é justamente que, para o pós-professor, e é isso que torna a noção do que foi da ideia um pouco perigosa do ponto de vista analítico, para o pós-professor, dizia eu, o interessante será, como explicaria, provavelmente, o Marcos Kelly, afirmar uma originalidade pessoal, uma dinâmica nova entre o singular e o comum. O seu interesse, professor, não é o de se destacar pela originalidade, não é isso que procura, ou pela exemplaridade, afeta um dado modelo profissional, um modelo esse que estabelece justamente o que seriam as virtudes professoras. Não é esse o seu objetivo, não é esse o seu interesse. O seu interesse é ajustar-se ao mundo, à sua maneira, a fim de ver a sua singularidade, a fim de afirmar a sua singularidade e vê-la reconhecida. Ora, o mundo do futebol, como poucos, propiciará isso mesmo, justamente porque as injunções do pertencimento à comunidade política do clube são as de forte implicação do indivíduo nela. Por outras palavras, não é possível, ou pelo menos fortemente desencorajada, a retração privada no sentido de retirada da experiência da pessoa. Bom, ora bem, há aqui uma coetanidade no tempo, simultaneidade no tempo, entre a emergência desta nova fileira de professores, no final dos anos 80, no começo dos anos 90, digamos assim, uma fileira que tem, do ponto de vista da sua constituição histórica, um quarto de século de existência, há uma coincidência entre assim, a emergência histórica na constituição histórica desta nova fileira com o advento de novos estádios de futebol que hoje em dia foi. Bom, na verdade, poder-se pensar, eventualmente, que esses estádios, quanto às configurações que acolhem, com grandes equipamentos urbanos, no fundo, seriam os próprios também um momento de institucionalização crescente dessa virada subjetivista e singularista da relação professora que aquela fileira justamente administrativa. Concorrem no tempo. São dados. Não o primeiro
primeira e grande invenção dos novos Estados, como Estado revolucionário, é a Arena de Amsterdã. Amsterdã, na Arena. Do Exército de Amsterdã. Foi inaugurado em 1996, mas salvo a construção e cuja concepção arquitetónica data realmente da virada dos anos 80. Em primeiro lugar, se haverá esta concorrência entre o novo modo de ser, se quisermos uma nova fileira de produtores que se caracteriza por uma relação particularmente ativamente crítica com a sua identificação pública de vista, estes novos Estados encorajam as demandas dos conhecimentos do professor. Note-se que eu aqui hoje só estou interessado em debater até certo ponto os novos estádios reconfiguram os públicos e modalidades de ser. Só até certo ponto. Não é exatamente esse o objeto desta reflexão. Como isto para afastar diretamente conjecturas que poderiam eventualmente assaltar algum espírito, há mesmo outras ideias que devem ser cientificamente debatidas a propósito de da agenda de futebol, mas que eu não quero penalizar para a discussão dele. Por exemplo, a ideia de que as novas arenas, no sentido em que são elas, digamos, um condensado tecnológico das novidades tecnológicas da última novidade em matéria tecnológica, se converteriam em signos dos próprios consumíveis, mas que nós podemos da modernidade como a qualidade. A noção do regime da modernidade como a qualidade chama também a atenção para o facto de os estádios de futebol, os novos estádios, pela razão, pelo facto de serem condensados de inovação tecnológica, expõe-se rapidamente à obsolescência. Vem novos estádios, que são já passados. Os novos estádios rapidamente se convertem em velhos estádios, como não acontecia. Não são estas ideias que eu quero discutir, como não é a outra, que também tem particular importância, do meu ponto de vista, quando se olha para o que é implementada pelo que chama a atenção, a ideia que chama a atenção para que os novos estádios, de algum modo, contêm a capacidade para impor uma nova ordem moral. A ordem moral é essa, uma ordem moral em que o nome dos Estados não contam nada, não se acerta aos novos Estados de ter boas relações. Tudo, na verdade, no Estado é subsumir no dinheiro que determina, estricto sempre, quem e onde se ingressa no Estado. Ou ainda uma outra ideia, são tudo ideias que eu entendo que devem ser trazidas à baila, discutidas, percebidas, definidas, transacionadas cientificamente, quando se olha para as novas ideias. Aquela uma ideia que Martin Curie explora é a ideia que os nossos estádios, no fundo, subordinam aumentar o espaço o espaço dos grupos que são justamente descritos como muito no caso, está ele também a pensar, muito particularmente, nas possíveis organizadas, a polaridade. Nem me interessa,
muito particularmente, aqui me interessa mesmo muito pouco a dimensão panóptica dos novos estádios. Na verdade, se há propriedade que caracteriza os novos estádios, é que eles são lugares onde não é possível fugir à longa mira das câmaras de segurança. Não é possível. Mas, todos os lugares são observáveis, todos os lugares são, de algum modo, capturáveis numa foto, por um filme, por um vídeo, de uma câmara de segurança. Portanto, estamos sempre sob observação de qualidade. Ou mesmo até, embora a questão da mercadoria, ou da mercadorização seja particularmente importante, se é a questão da mercadorização importa menos pensá-la fundamentalmente a partir da ideia de que os novos Estados são loci, lugar, portanto, de uma mercadorização que constantemente desafia os seus próprios limites. Se pensarmos bem, as novas arenas turísticas, os espetáculos de futebol, não só abrigam negócios de toda a índole, cada vez mais diversos, da restauração, de hotelaria, cinema, salas de cinema, shopping. Eles integram shopping, como se abrem à multiplicação dos eventos e dos públicos e à comercialização de próprios. Digamos assim, o pico de voragem mercantil, pelo próprio nome que está existente, quer dizer que ele está integrado, tudo que ele está igualmente a bom, claro que isto são tudo questões pertinentes e, de um modo ou de outro, acabam por permear de maneira sutil a pesquisa será. Mas o fundamental para mim tem a ver com o olhar sobre os novos estádios como uns encontros que julgo captar entre os regimes de envolvimento na ação que se associam ao posto do segurismo, inegável neologismo, o posto do setor é mau, o posto do segurismo é pavoroso, Bom, os encontros que, portanto, sugerem estes regimes de envolvimento na ação que são estimuladas e encorajadas pelos nossos Estados. Tudo isto para, talvez, não hoje, não necessariamente aqui, mas numa ocasião futura, e falo mais de uma ocasião futura, porque tem mais de um tópico qualquer, para, eventualmente, concluir que os novos estádios ainda se formatizem em cima da vasta parafernália, dispositivos tecnológicos que integram a modernidade institucional enquanto investigador, na verdade, talvez constituam artefactos não obsoletos, embora cada Estado em particular rapidamente pode avançar com lei, mas é um modo regressivo. E são um modo regressivo porque, do meu ponto de vista, os novos estádios são equipamentos urbanos que, de diversas formas, fomentam a domesticação e a normalização das comunicações. E fazendo, quer dizer, domesticando e normalizando a comunicação, criam uma espécie de índice fechado da grandeza comunicação, em que o ideal supremo não é nem pode ser o ajustamento singular, crítico, joga humoristicamente com a própria oposição entre a implicação de distanciamento a uma determinada comunidade turística. Não pode ser, portanto, esse ajustamento singular e crítico não pode ser as injunções assim, lógicas, mas também lógicas dos nossos dados, não pode ser essa articulação
tende a proporcionar muito mais exemplaridade. Os nossos estádios estimulam que sejam exemplares enquanto se manifestam. A exemplaridade é estimulada e manifesta-se, comprova-se de algum modo, de muitas formas. Formas essas que, do seu lado, não são necessariamente cumulativas. Quer dizer, há contextos em que algumas abusam e outros não têm. Sinceramente, e esses redutoramente, faça-se um diário à volta do azul sobre esta exemplaridade que o nosso Estado fomenta. Bom, o torcedor exemplar adquire ingresso direto e não bilhete de adulto. Quer dizer, chega no início da época, compra bilhetes para os jogos todos. Porque um bilhete de época que é válido para os jogos todos. Não falta jogos, a não ser por razões de força maior. E aqui vale a pena notar o exemplo do Borussia de Dortmund, que é o clube com as mais elevadas médias de assistência do mundo, hoje em dia. Mais elevadas, inclusive, o Bayern de Munique na Alemanha, ou que o Real Madrid, ou que o Barcelona em Espanha. O Borussia de Dortmund. O Borussia de Dortmund vende integralmente a época inteira o seu estádio antes da primeira jornada da Bundesliga. Antes do começo do campeonato alemão, o Borussia Dortmund tem todos os ingressos do estádio lotado. Ora, o Borussia Dortmund tem um programa de penalização. Os torcedores que adquirem bilhetes de época não vão estar. Ou faltam com alguma frequência. Qual é a penalização? É ser interditos do levar do bilhete. Significa justamente que o nosso Estado, nas configurações lógicas e nas demandas de formas de torcer que promove, na verdade, que exigem, não é pedem, já exigem. É que o torcedor seja exemplar. Compra o bilhete, está lá, todos os jogos a apoiar o clube, senão é objeto de uma sanção. Quer dizer, é substituído por outro que assegura precisamente esse tipo de apoio, apoio sem qualquer abstenção, sem qualquer momento de suspensão. O professor exemplar é também aquilo que tem que ser, para evitar o próprio mentor da atenção. Ocupa o seu lugar, não de qualquer outro. Participa da animação que o speaker do estádio organiza. Dispõe-se, por exemplo, a protagonizar os concursos patrocinados por marcas comerciais que têm lugar nos tempos mortos do jogo. Canta, empolando-os, os cânticos que o som do estádio debita. Agita faixas propositadamente no lugar para gerar, pela performance coletiva, que não deve boicotar o espetáculo encenado, não espontâneo. Na e da bancada. Tudo mais, desculpem, perdão, mais uma vez sobre a batuta de um speaker dirigente. Quer dizer, agora agitem o cascol, agora agitem a banda, que é de uma certa cor, que tem umas letras associadas e faz cumulativamente uma mensagem coletiva. Transformar a bancada ela própria num protagonismo. Mas um protagonismo não é espontâneo, que é de algum modo construído fora da ação torcedora. A ação torcedora torna-se ela própria, digamos assim, uma marionete ao serviço de digamos assim, de uma performance executada por outra a priori. Uma finalidade comercial. É, no fundo, isso que também está em questão. Ora, é claro que nós podemos, outros minutos, por favor, podemos certamente reenviar esta exemplaridade à transmutação dos torcedores em consumidores que vai com a aproximação do propósito de ter tempo livre e prazer.
podemos ir por aí. E podemos, no fundo, pensar que a normalização, a higienização, a docilização de dores, no fundo, é tudo efeito metamorfoseação dos torcedores em consumidores. Podemos pensar nestes termos, mas eu penso que esses termos são curtos para dar conta destes processos. Que haja uma instrumentalidade mercantil a premiar essa exemplaridade. A exemplaridade deve ser igualmente analisada em termos de uma que torna difícil aos indivíduos, ou particularmente difícil aos indivíduos, fazer reconhecer a sua singularidade, justamente porque imprime na sua experiência o que podemos designar por padrões fechados, pré-determinados, críticos relevantes. Não são indivíduos, não são mais indivíduos, são, quando muito, na melhor das hipóteses, comunidades e povos injustiçados sedentos de reconhecimento. A Catalunha, através de Barcelona, dos casos que eu conheço particularmente, e no debate posso voltar a eles, o caso também do Porto, na sua sede de reconhecimento diante daquilo que é considerado pelos, não direi os habitantes do Porto, mas alguns agentes particularmente dotados de recursos para representar a cidade do Porto, pensados como a subjugação histórica que a cidade de Lisboa, como capital do país, submeteu injustamente o Porto. É verdade ainda, este é o último, talvez o último ponto que quero trazer aqui hoje a esta mesa, é verdade que se pode igualmente argumentar que os novos Estados acentuam nos torcedores espectadores, não do consumidor ao animador do espetáculo esportivo. Quer dizer, está também em causa espetacularizar a própria torcida, que, expurgada das suas pulsões violentas, passa a concorrer, ela própria, no relevado, pela qualificação estética do espetáculo. Mas isso acaba por ser a sua, enfim, bem para esse tipo de argumento, e esse argumento acaba por ser também uma forma de lembrar que nos novos estádios não entra, até é fortemente repelida, uma qualificação intelectual como forma arquetípica da autodeterminação política de um sujeito individual, que proceda pela crítica das simbólicas de alienação clubista. O que interessa, pensa, o que é expectável, o que é esperado, o que é, em certa medida, realizável, transformar-se em mais uma personagem de uma narrativa espetacular, com muita estética, que outrem concebeu, outrem equacionou e outrem materializou através dos imperativos categóricos que, de algum modo, vão sendo ditados da amplificação do Estado. Vou terminar. Só mais duas ou três palavras a este propósito. Quer dizer, talvez nós, no fundo que seja, o argumento que deve ser tido em consideração é que a instituição futurística moderna, o que ela faz é suspender o contrato e sanar as contradições, fazendo com que as relações sociais, de algum modo, pairem sobre a ordem civil e política. Isso, só uma pequena nota lateral, isso de algum modo é indiciado pelo facto de, historicamente, o futebol resistiu fortemente à institucionalização da contagem
Veja-se, por exemplo, como ainda hoje, os dirigentes do futebol, em particular os seus presidentes, sobretudo quando interagem entre si ou quando interagem com outros agentes do mundo do futebol, nessa interação priorizado aquilo que nós podemos designar como atos da honra, que é, pela sua própria característica, incompatível com modelos de governança assentes em princípios universais, vertidos em normas legais abstratas gerais. Seja isso. Mas, ao mesmo tempo, portanto, seja o futebol que está fora do mundo, de certa maneira, a ordem política do mundo, está fora, portanto, da ordem dos direitos. E também podíamos explorar os direitos trabalhistas nos casos particulares de futebolistas, como aí essa tensão também se opera. A ordem política do mundo está, portanto, de modo as configurações de cidadania que são fundamentais para dar conta do modo como os atores, por exemplo, interagem na esfera pública, são aqui interdictas pelas próprias propriedades do mundo do futebol. É possível que assim seja. Mas, ao mesmo tempo, e esta é a última nota que eu queria fazer, não é fácil acolher essa arrumação conveniente do futebol fora do mundo. E não é fácil porque não podemos esquecer que em muitas sociedades, na portuguesa e na brasileira, especialmente, o futebol, no plano simbólico, fornece em simultâneo um modelo de justa competição, não é uma competição meramente esportiva, é um modelo para a política, para a economia, para a academia, mas também fornece os critérios e os meios para as denúncias do seu respeito. Por exemplo, os feitos desportivos podem ser objeto de contestação por não serem autênticos, e não são autênticos quando o árbitro é corrompido ou quando os atletas tomam substâncias dopantes. É nesse sentido que eu creio que quando nós pensamos tanto a questão da relação de cidades, mercadorias e direitos, mas a questão mais ampla das culturas urbanas, se quiserem, e dos remates políticos que, ao mesmo tempo, são produto, mas também meio da constante reinvenção dessas culturas, muito provavelmente convidar a olhar muito mais para o futebol do que as experiências sociais até hoje têm feito. Muito obrigado. Obrigado, professor Lucia. Nós passamos, sim, pela professora Simone Guedes. Muito obrigada. É uma honra estar aqui nessa mesa, nessa companhia do João, do César aqui, que não conheci pessoalmente, sabe assistir, Edilson. E eu quero dizer que eu estou mudando o nome da mesa. Agora a mesa chama Cidades, Futebol e Commodities. Trocamos porque, por questões alheias à nossa vontade, os direitos um ficou no avião e tal, e o outro no hospital. Então, não deu certo. Então, acho que sim. Então, assim, obviamente, com a minha presença aqui, vocês sabem que nós vamos continuar no mesmo diapasão, né? Então, lamento muito que a professora Letícia não tenha podido vir e o professor Luiz Antônio esteja doente. Foi realmente... Bom, eu vou ser relativamente rápida, né? Porque até o que eu estou trazendo é um pouco uma coisa que eu escrevi há poucos dias para Claxo, mas eu queria trazer para a discussão, né? Que foi uma coisa escrita meio no calor do momento. E a primeira coisa que eu queria dizer é que uma coisa que, assim, é um ponto que todo mundo sabe, mas que é importante frisar, né? Que toda essa questão de comoditização das cidades, a transformação das cidades em mercadoria, tem tudo a ver, né, que esse novo planejamento urbano aí propõe, tem encontrado nos eventos internacionais
um lugar de eleição, né? Com toda certeza. Esses eventos, né, incrementam o turismo, a economia, tarará, e também projetam novos desenhos urbanos. Entre esses eventos, como a gente sabe, os eventos esportivos despontam assim com força total, né? Os maiores eventos internacionais, que congregam o maior número de pessoas que são vistos, milhões, não milhões de pessoas ao redor do mundo, são, como todo mundo está cansado de saber, as Copas do Mundo de futebol masculino FIFA, né, particularmente os jogos finais, mas não só, e os Jogos Olímpicos, né, e a gente sediou os dois recentemente, né. Mas não são só esses eventos, assim, espetaculares, que atraem a atenção dos prefeitos no mundo inteiro, né? Existe uma empresa britânica chamada Sportcal, que ela faz isso, ela levanta, ela acompanha 172 países registrando eventos esportivos, todos, são mais de 1.500 eventos ocorrendo quase que simultaneamente em algum país, né? Evento pequenininho aqui, sei lá, não sei o que, de vela ali na Niterói, entendeu? Então, assim, e ela vende isso, eu fui tentar comprar, né? Boba eu, né? Mais de 500 libras, negócio, né? Evidentemente eu não vou comprar, porque era só para consultar, mas você não pode consultar. Os clientes, né, são as prefeituras municipais no mundo inteiro, né, que estão interessadas em transformar a sua cidade nessa mercadoria, nesse mercado de competição entre cidades, né. Os eventos em si, tá, são avaliados a partir do seu sucesso ou do seu insucesso. Por exemplo, Barcelona 92, virou uma marca. Barcelona 92. Hoje há 1.000 críticas, tal, Barcelona 92, mas Barcelona, você fala Barcelona 92, nossa, eu quero ser Barcelona 92, é mais ou menos isso, né? Então, o sucesso ou o insucesso em si, né, se transformam num outro marketing da cidade sede ou do país sede, né? E o coloca numa situação melhor nessa competição, né, entre cidades para disputar eventos futuros, não necessariamente esportivos. Então, assim, para que o evento tenha sucesso, é fundamental ter segurança, né? Então, precisa da Força Nacional espalhada por aí, né? Falando que ele ficou assim, bastante impressionado, ele está em Copacabana, né, com a quantidade de policiais não, né, são agentes de segurança com fuzis, né, são pessoal do Exército. Não, enfim, entre as pessoas, etc., né? É importante não ter registro de episódios desabonadores. Aí a Polícia Civil Carioca marcou um pontaço, né, com aqueles nadadores, né? Aquilo ali foi um show, né? Foi um show, sinal de que pode fazer, né? Então, assim, então, apresentar ao mundo a sua face mais simpática, acolhedora, segura, limpa, né? Aí você faz a cidade olímpica, joga o lixo para o outro lado, né? Remove lá, pena que a Letícia não está aqui, né? Mas, enfim, o trabalho dela a gente conhece bem, né? Um trabalho super importante que remove, tira as pessoas, joga para lá, né? Faz um monte de coisa e larga o entulho do outro lado, e aí você vê tudo bonitinho, então por onde a gente passa está bonitinho, né? Põe uns painéis assim, lá na Avenida Brasil, e na linha amarela, né? Na linha vermelha, para tampar os pobres, né? A pobreza e tal, pinta os painéis, enfim. Então, assim, nesse quadro, né, eu chamo a atenção para o papel, né, das cerimônias de abertura e encerramento dos eventos, né? Essas cerimônias importantes, se você
pensar, por exemplo, só nas grandes cerimônias assiste, né, de abertura de Copa do Mundo e tal, quem tem um mínimo, nem precisa ter necessariamente ligação com o esporte, ser apaixonado, né, com a gente, mas, enfim, quase todo mundo vê isso. Aquele ursinho, né, chorando aquela lágrima, né, lá no final, enfim, mas são extremamente importantes no marketing das cidades que as recebem e dos países que recebem, né? E nessa cerimônia se elabora a imagem que se deseja projetar, né, para o mundo daquele país ou daquela cidade-sede. Essas cerimônias podem certamente ser interpretadas, eu estou lembrando da de Londres, por exemplo, a última da Copa, como narrativas sobre a impressão que se quer causar, como diria Goffman, né? As cidades, tal como as pessoas, estão manipulando a representação de si, digamos assim, né? Muito que os esportes, pelo menos desde o final da Grande Guerra, em todo o mundo, né, eles têm sido veículos para essas narrativas, né, sobre nação, nacionalidade, região, etnia. Pega aquela coisa dos australianos, que é impressionante, enfim. Pauta que eu queria fazer umas observações, que eu já escrevi um artiguinho pequeno, alguns já leram, foi divulgado pela Soraya no site do ENEAC e tal, para colocar essa interpretação em discussão, né? Sobre a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, que ocorreu no dia 5 de agosto no Maracanã, né? Enfim, eu escrevi meio no calor dos Jogos, era um pedido do Pablo Alabarces para uma publicação da Claxo, né? E eu queria apresentar aqui alguns pontos centrais, só para a gente discutir. Né? Então, assim, em primeiro lugar que eu queria chamar a atenção é que essa narrativa apresentada no dia 5 de agosto, no Maracanã, né, o fato, assim, o Maracanã em si, ele já é uma cidade, né, vamos dizer assim, o Maracanã é cheio de simbolismo. E o Maracanã, João, ele é bem um símbolo disso que você está falando, da obsolescência, porque o Maracanã ficou estável por muitos e muitos, muitos anos, né? Ele tinha aquele modelo clássico, até que houve a forma de lesa majestade que acabou com a geral e foi um drama, tem filme, etc. Né? Acabar com a geral foi uma coisa difícil, né? E com as arquibancadas também foi muito difícil. E na reforma seguinte, enfim, reformado para a Copa e depois reformado para as Olimpíadas. Não é praticamente usado há não sei quanto tempo, mal, vamos dizer assim, em função das reformas. Então, assim, eu queria destacar logo no início simbólica que essa narrativa faz, né? Eu chamei o texto que eu escrevi, inclusive, o Brasil visto do Rio de Janeiro, né? Porque ele faz uma metonímia entre Brasil e Rio de Janeiro, que, aliás, é muito comum até na sociologia, né? Tem uma série de interpretações que são acusadas de interpretações do Brasil, mas que são acusadas de serem, né, interpretações cariocas. Então, assim, ali, né, foi feito... A primeira coisa era isso, você não distinguia o que era Brasil e o que era Rio de Janeiro. Mas era, obviamente, uma construção do Rio de Janeiro. Basta você ver o roteiro musical. O roteiro musical, com raríssimas exceções, era carioquíssimo. E todos os bambas que eram
chamados ali, né, pelo Wilson das Neves, num momento muito emocionante, né, eram todos cariocas. Era Noel Rosa, Pixinguinha, Cartola, etc., e por aí vai, né? Enfim, então, era claramente a carioca, com honrosíssimas exceções, como o Ari Barroso, que era um baiano carioca, né? Viveu aqui, era flamenguista doente e tal, enfim. Em segundo lugar, eu quero destacar que a recepção dessa cerimônia, né, entusiástica, eu estou falando de jornais impressos, estou falando de redes sociais, estou falando de jornais online, etc., né? E, enfim, surpreendentíssima reversão de expectativas, né? Porque havia uma expectativa de que tudo seria um absoluto desastre. No tempo da Copa, tinha uma frase que era muito interessante, né, que a gente viveu até a Copa, que chamava assim, imagina na Copa. Né? Se está dando tudo errado hoje, imagina na Copa. Né? E isso aí foi uma coisa assim, muito amplificada com relação aos Jogos Olímpicos, porque a situação não podia ser mais complexa. Né? A mesa de manhã já discutiu político, né, em que a gente viveu, né, os protestos de 2013, começaram em 2013, de um jeito, né, em 2015 viraram aquela luta fratricida entre petralhas e coxinhas, etc., né, enfim, havia a resistência no Rio a esses processos de remoção, né, grupos bastante organizados, grandes, se fazendo representar nesse sentido, enfim. A Baía de Guanabara, que recebeu milhões, né, para ser despoluída, continua do mesmo jeito que estava. E, olha, foi uma sorte incrível, porque os ventos sopraram para o lado certo. Não, gente, o Rio de Janeiro é uma coisa... Assim, o que tinha de pau, de pedra, de sofá, de geladeira boiando na Bahia, nos dias das competições de vela, eles elogiaram a água da Bahia. Sem brincadeira, a água estava transparente. Aí disseram que os ventos tinham soprado no lado certo. E jogaram o lixo para o outro lado. Olha só! Então, assim, poucos dias de começar os jogos, a ciclovia tinha desmontado. As obras, né? Tal. Tinha um monte de equipamentos inacabados, meios de transporte que foram testados na véspera dos jogos. Na véspera. Teve um até que bateu com um ônibus, uma coisa complexa. Bom, além disso, tinha zika, chikungunya, enfim, tudo isso, né? Tinha aquela... o time feminino norte-americano, que foi escrachada N vezes, né? Apareceu lá com todo um equipamento anti-mosquito e tal, né? E mais importante que isso tudo, com relação especificamente à cerimônia, tinha a lembrança do vexame, da vergonha que foi a cerimônia de abertura da Copa do Mundo, né? Foi uma coisa horrorosa, de enfiar a cara, né, de tão feio que foi. A gente só não sabia que dias depois nós íamos passar uma vergonha maior, né, que era perder de 7-1 para a Alemanha. Aquilo ali foi fichinho. Né? Mas a cerimônia de abertura da Copa do Mundo, super esperada, a gente esperando entrar aquela escola de samba, né? Entrou aquela coisa horrorosa que ninguém entendeu nada. Então, assim, tudo isso sumiu, né, rapidamente, né, foi desaparecendo com entusiasmo do público durante a cerimônia, né, e na maioria dos comentários posteriores, né, enfim. Na verdade, o que me parece que aconteceu é que os diretores, os criadores da cerimônia, acionaram as mais poderosas sobre o Brasil, a brasilidade, né? Então, assim,
cerimônia, ele visa, obviamente, enaltecer o país, né? Os torneios esportivos, quase todos nessas cerimônias, né, eles apresentam esse país, né, que eu imagino, né? Então, e aí, nesses espaços, se elabora e se reelabora essa visão da nação, da nacionalidade, da região e da etnia. No caso brasileiro, eu sou obrigada a sair dos esportes e entrar no futebol, né? Porque no caso brasileiro, uma coisa que eu venho trabalhando há muitos e muitos anos, é evidente que isso pode mudar de um momento para o outro, eu acho que está mudando, tem algum tipo de mudança já nessa direção. É o futebol que tem encarnado, na verdade, não é o futebol, o desempenho da seleção brasileira de futebol é que tem encarnado da melhor maneira possível as narrativas sobre a brasilidade. E são narrativas contraditórias, viu? Elas vão para um lado e vão para o outro, mas o futebol serve para isso. Por isso que eu chamei ele de instituição zero. Porque ele está querendo significado, mas qual ele não diz, né? Então, assim, o desempenho da seleção brasileira de futebol masculino. A gente pode apreciar muito as meninas, mas elas ainda não têm a representatividade que o futebol masculino tem no Brasil, né? E no caso, neste caso, né, as narrativas sobre futebol passam a ser narrativas sobre um brasileiro genérico. É o brasileiro, né? É o brasileiro que é assim, abstraída toda a sua diversidade social, cultural, regional, étnica, etc. Essas narrativas escapam do território dos esportes e vão para outros territórios, inclusive os políticos, né? Para pensar isso, eu recuperei duas categorias que são, assim, vamos dizer assim, elas são endêmicas na avaliação do selecionado brasileiro de futebol e do brasileiro, esse brasileiro com aspas, né? Que é uma categoria cunhada pelo Gilberto Freire, em 1938, que ele chama de futebol mulato, né? Encantado lá com o desempenho do Leônidas, Diamante Negro, na Copa de 38 na França, né? E vindo a calhar esse desempenho para coroar a sua tese, né? Da mestiçagem, né? Da mestiçagem positiva, né? Então, essa categoria de futebol mulato é uma das categorias centrais no campo do futebol, né? Desdobra, por exemplo, na categoria de futebol, né? O futebol arte é exatamente essa ideia. É um futebol que é herdeiro da capoeira, que tem um jogo de corpo, de dribles, de malandragem, etc., né? Que é muito específico do brasileiro, e do brasileiro miscigenado, mulato, ou misturado. Né? Vocês podem ver que todo o marketing ligado à Copa do Mundo está falando dessa miscigenação. Né? É sempre impressionante, as propagandas são muito impressionantes. E a outra, né, é uma categoria também elogiosa, embora não pareça, né, que é o complexo de vira-latas do Nelson Rodrigues, 20 anos depois, né? O que o Nelson Rodrigues está dizendo, o que ele está chamando de complexo, o viralatismo do brasileiro, não é que o brasileiro seja inferior, é que ele se sente inferior. Ele está dizendo exatamente o contrário. O brasileiro tem que vencer o seu viralatismo, ter a sua humildade diante dos europeus, do Obdúlio Varela, dos uruguaios machões, etc.,
para fazer sobressair a sua qualidade. O brasileiro é invencível no mesmo sentido freiriano, no sentido de fantasia, de improvisação, de invenção. É esse mulato, né? Então, assim, tanto o tema da miscigenação positiva quanto o viralatismo, eles são endêmicos no pensamento social brasileiro, né? Sendo, sem dúvidas, duas das principais representações sobre a brasilidade, né? Pois bem, dos Jogos Olímpicos de abertura, tanto nas imagens feéricas que se sucediam, né, amplificadas pelos efeitos visuais assim muito impressionantes, agora incorporava essas duas representações. A história do Brasil que eles contaram, né, ela foi contada, em primeiro lugar, como a história de um território que era coberto de florestas, né, e que depois virou cidade, foi cimentado. Né? E aí vem o destaque dos elementos formadores e miscigenados. Né? O interessante foi que ela reinventa um pouco essa história. Né? Então, dá um papel condutor, por exemplo, quem conduzia essa parte da narrativa eram grupos indígenas. E a música era uma música indígena. Né? Foi uma coisa muito forte. Né? E, além das três raças, eles escolheram também árabes e orientais. Achei interessante. Né? Além de brancos, negros e índios, também árabes e orientais. E outra coisa muito interessante é que os negros representados arrastando grilhões. Eles foram representados através da sua introdução como escravos, né? Essa narrativa, o que era uma narrativa de miscigenação, de mescla, né? Riqueza, pobreza, Tom Jobim e Diogo Nogueira, Caetano Veloso e Ludmilla, né? Paulinho da Viola e Anitta, o que foi assim super criticado, mas ficou lindo, né? Ficou bonito tudo. A Gisele Bündchen e o Wilson das Neves. Então, assim, era a exploração dos trabalhadores esteve longamente representada pela música Construção. Posso ter inventado isso. Eu li isso, né? Essa é a minha interpretação. Que foi também objeto de performance de jovens, né, realizando parkour, né, numa cidade virtual, né? Modelos transexuais conduziam, né, os atletas naquelas bicicletas. Eram conhecidos modelos transexuais. Enfim, o alto musical da festa, né, do Ari Barroso, chamado Isso é que é, que fala de que isso aqui é um pedacinho do Brasil, né? A música original chamava Assim é que é, Sandália de Prata. Eu li isso na Wikipedia. Foi alguém que renomeou, né? Porque aí que fala de um Brasil que canta e é feliz. Esse era o mote. Um Brasil que canta e é feliz. Olha só, a gente está cheio de problema. A gente teve escravidão. A gente explora os trabalhadores e tal, mas a gente está tentando misturar tudo. E a gente canta, porque esse era o ponto alto em que Caetano Veloso, Gilberto Gil estavam juntos. E conseguiu ser felizes, né? Assim, né? Então, assim, é um Brasil que não tem medo de fumaça, um Brasil que não desiste, né? Tal como imaginaram Ari Barroso em 42. Mas era um Brasil miscigenado, como imaginou Gilberto Freire em 38, e um Brasil vira-lata e humilde, como imaginou Nelson Rodrigues em 58, porque os organizadores fizeram questão de dar entrevistas no dia seguinte, dizendo que foi tudo muito barato, que não tinha dinheiro, né? Que aquilo ali tudo, assim, a maioria era projeção e tal, e que os materiais que foram usados, e essa hoje é uma tônica, por exemplo, da escola de samba.
né? A sustentabilidade e a utilização de materiais baratos, né? Isso, e o sobrenome disso é criatividade, né? Então, assim, é um Brasil também imaginado em 2016, que aponta, de um lado, para a desigualdade, a destruição da mata, a destruição do outro, mas também que não vai distinguir arte cult, arte popular, né? Que junta lá uma funkeira com um cantor que está lá em Paris fazendo, né, Fora Temer, e que reconhece vários gêneros, que está consciente da sua pobreza, mas também da sua riqueza, né? Então, assim, aí eu li de um articulista, né, um cara chamado Gabriel de Arruda Castro, escreve num periódico online chamado National Review, no dia 6 de agosto, né, que essa cerimônia era horrível, era de um marxismo cultural, né? Então, assim, nesse passo aí, né, nessa narrativa, a miscigenação foi reinventada, assim como o viralatismo também, né, nesse Brasil visto do Rio de Janeiro. Então, era isso. Bom, passamos então ao nosso debatedor, o professor Luiz César Queiroz, a quem mais uma vez agradeço pela presença. Bom, boa tarde. Primeiro cumprimentar aqui os colegas da mesa, João Seda, Simone e o Edilson. Agradecer pelo convite, estar aqui. Instituto, que é irmão do instituto que eu dirijo, o Observatório das Metrópoles, e com quem a gente tem procurado desenvolver algum tipo de intercâmbio, cooperação, interlocução, até porque nós trabalhamos sobre temas incontornáveis na agenda pública e agenda acadêmica brasileira, né? O tema da segurança pública e o tema das grandes cidades. São dois temas incontornáveis da agenda acadêmica e da agenda política, né? E dois temas também difíceis de serem politizados, né? Daí porque mobilizar o conhecimento em torno desses dois temas, aliás, vocês vêm fazendo isso muito bem, no sentido de colocar, através da força do conhecimento, do argumento e da informação, um olhar novo sobre o tema da segurança pública. Então, é um prazer estar aqui novamente. Não poderia deixar de atender a esse convite, né? Eu estou um pouco outsider na mesa e com uma certa dificuldade de debater as duas excelentes apresentações que foram feitas aqui, porque, pelo título e pelo lugar que eu ocupo, imaginei mais uma mesa que fosse discutir a cidade, o tema da mercantilização da cidade, né? Mas eu vou tentar, enfim, gerar alguma reflexão sobre o que foi dito, mas por um outro lado, para que eu possa, mesmo entrando por outro lado, chegar a algumas questões, alguns temas, alguns pontos, algumas interrogações que foram colocadas aqui nas duas intervenções. Então, um pouco resgatando o que eu imaginei que poderia ser essa mesa e a minha participação aqui, né? O primeiro ponto que eu acho importante ressaltar, né, é que o que vem acontecendo no mundo dos esportes, em geral, e no mundo da cidade, nas cidades, né, tem a ver com o que nós vivemos de maneira um pouco mais global, né, como a crise do nosso capitalismo. É uma crise, antes de mais nada, de sobreacumulação,
Nós vamos entrar aqui num outro registro de vocabulário também, me perdoe, mas é o vocabulário que eu tenho, né? Vivemos uma crise de sobreacumulação, que há mais dinheiro sobrando no mundo do que oportunidades efetivas de colocá-los em funcionamento de maneira produtiva. Tese geral que vários autores adotam para começar a pensar o que nós estamos vivendo como mudanças em função dessa crise. Uma crise que tem como ponto de referência os anos 60 do século passado e que se acelera nos anos 70 e nós estamos vivendo o desdobramento dessa crise. E essa crise junta essa histórica situação do capitalismo que vive endemicamente nas situações de sobreacumulação, né, com formas novas de acumulação que vem sendo descrita, né, como uma financiarização da riqueza. Tem vários sentidos essa ideia, mas o fato é que nós vivemos um momento que o dinheiro serve só para fazer mais dinheiro, passando muito pouco por formas efetivas, materiais de produção de riqueza. Bom, e em função dessa percepção, né, que vem sendo discutido no campo que eu estou, né, um pouco o que vem acontecendo nas cidades, né? E isso eu acho que se liga com o tema do esporte, na medida que, ao discutir esse tema do que vem acontecendo na cidade, muitos autores têm discutido também correndo na cultura. E se nós colocarmos dentro desse envelope geral cultura o esporte, sobretudo como foi aqui apresentado, né, o esporte transformado em espetáculo de mega eventos, o esporte transformado numa organização, campeonatos, né, que transformam a própria natureza do esporte e a relação das pessoas com o esporte, né. Nós estamos falando aí também do tema da cultura. Nessa crise de sobreacumulação e de financiarização da riqueza, né, a solução que tem sido buscada e que tem repercussão no tema da cidade e no tema da cultura, né, é encontrar novas formas de colocar em funcionamento, em valorização, né, esse capital sobreacumulado, né. E há duas maneiras pelas quais isso tem sido buscado, né. Uma primeira maneira é alargando, né, a esfera até então completamente mercantilizada, né, para incluir esferas da sociedade que antes estava sob regimes de proteção, né, ou proteção da própria sociedade, ou proteção do Estado, né, mas, de qualquer maneira, eram esferas da vida em que a lógica da acumulação mercantil, o mercado autorregulado ainda não imperava como maneira de organização e de prática social nessas esferas. Uma dessas fronteiras novas, tem duas grandes fronteiras hoje que vem sendo objeto dessa incorporação nessa lógica da acumulação mercantil. Uma delas é o conhecimento. O conhecimento vem sendo trabalhado, retrabalhado para se transformar em mercadoria. Isso implica numa série de mudanças na maneira como o conhecimento é produzido, como ele é difundido e como ele é usado. Isso tanto atende a uma necessidade geral de uso do próprio conhecimento como força produtiva, a própria produção, difusão do conhecimento vira um objeto de acumulação, né? E isso significa modalidades novas de organização,
maneira como se nós entendemos o que é a prática em torno da produção e difusão do conhecimento. E o conhecimento não se presta muito facilmente a esse processo de mercantilização. A outra fronteira importante que vem sendo objeto dessa busca de solução, dessa crise de sobreacumulação, é exatamente a cidade. A cidade vem sendo objeto de uma incorporação na lógica da acumulação mercantil, se transformando, portanto, numa mercadoria, o que tem impacto em vários aspectos da vida na cidade. É importante aqui ressaltar, e isso é importante para o argumento meu, é que essa busca de solução da crise de acumulação pela incorporação de novas esferas da vida, de acumulação mercantil privada, ao buscar mercantilizar aquilo que não é mercadoria, o que nunca foi mercadoria, o que deixou de ser mercadoria pela sociedade e proteger certas esferas da vida, esse processo não é um processo que se realiza pelo mercado, se realiza por formas violentas de apropriação, o que vem levando alguns autores a falar, na verdade, na permanente acumulação primitiva do capitalismo hoje como forma de acumulação, porque precisa tornar a mercadoria aquilo que não era mercadoria, o que deixou de ser mercadoria, da mesma forma como a terra, enfim, anteriormente para a expansão do capitalismo, teve que se tornar também mercadoria, não sendo mercadoria. Então, tudo aquilo que não era mercadoria, e sobretudo aquilo que é mercadoria, que não é produto do trabalho, passa a ser mercantilizado não por regras do mercado, mas por força práticas de espoliação, né, que vão incorporando de maneira violenta na lógica da acumulação mercantil esses elementos da vida, essas esferas da vida, que não eram mercadoria, deixaram de ser mercadoria e que têm características que não são facilmente transformados em mercadoria, a não ser, no primeiro momento, pela apropriação violenta dessas coisas como base de uma acumulação privada. E a cidade está sendo objeto dessa fronteira nova, né? A cidade, como objeto, ele mesmo, né? O espaço construído, os serviços são transformados em mercadoria, a terra é pressionada para se transformar completamente em mercadoria, a moradia completamente em mercadoria, mas também, né, a cidade como espaço social, como expressão da cultura, também é objeto de transformação de processos de acumulação mercantil. E nós aqui no Rio de Janeiro estamos vivendo uma situação muito expressiva nesse sentido, com a incorporação das favelas, né, exatamente como espaço mercantil, né? Não que o mercado não existisse lá antes, mas o mercado existia lá embebido em convenções e relações sociais, enfim, instituições locais que, de alguma maneira, regulavam como funcionava aquele território, como aquele território se organizava anteriormente, qual era a função daquele território, inclusive, né? E nós vivemos, é bem verdade que isso ainda é muito parcial no caso do Rio de Janeiro, mas em algumas favelas, claramente, processos típicos de incorporação desses territórios, não só como território, mas como espaço social, né, nessa lógica da acumulação privada. Então, não é só a cidade enquanto meio ambiente construído, como serviços, como a moradia, enfim, como enfim, equipamentos, né? Mas o próprio espaço social que a cidade representa vem sendo objeto de pressões
no sentido da sua mercantilização. Bom, e a outra via pela qual esse processo vem ocorrendo, né, é a via de intensificar aquilo que já era mercadoria, né, para gerar uma maior velocidade de mercantilização, de maneira que diminua, né, o tempo de rotação do capital investido nessas coisas. E aí, de novo, nós encontramos o tema da cultura. No tema da cultura, nós encontramos na cidade, porque a cidade é também um espaço para a cultura, é um espaço social, né? Mas a cultura, no sentido geral, também vem sendo objeto dessa outra dinâmica de incorporação de esferas da vida que já são mercantilizadas em novas etapas de mercantilização, né? Na medida que se liga com a necessidade de intensificar o consumo mercantil. Coisas que antes eram consumidas não exatamente como mercadoria, mas como alguma coisa que atendia a deleites, a paixões, né, passam a ser objeto de pressões para serem incorporadas, né, nessa lógica da aceleração do consumo como forma de tornar essa crise de sobreacumulação. E aí eu acho que nós encontramos o tema do esporte. O esporte vem sendo, cada vez mais, transformado numa esfera essencialmente de prática do consumo. Uma nova prática de consumo, né, que, na verdade, forma apenas o sentido do uso, do desfrute, né, do esporte, né, mas transforma também, né, o modo desse consumo. Eu acho que aí que nós encontramos essa ideia, né, de transformar o estádio de futebol, né, numa arena de pessoas que estão lá, né, não exatamente pela paixão, né, com relação ao esporte, mas como envolvida numa máquina de consumo. Esse novo modo de consumo transforma o consumo de uma prática específica no tempo no fluxo de práticas em cada
Ao mesmo tempo, é um novo modelo de consumo que individualiza e massifica ao mesmo tempo. Massifica num sentido muito preciso, eu acho que vai na direção do que o João estava colocando, que é um pouco a ideia de você consome individualmente, mas com a ilusão de que você faz parte de uma determinada comunidade de usuários, que são as torcidas, que se organizam, enfim, de uma maneira cada vez mais organizada. Tá bom. Porque entre nós aqui, torcida organizada ainda tem um sentido de uma espécie de contra-organização, espontânea, etc. Mas hoje o organizado é organizado pelas forças do mercado que organizam essa própria prática, né? Cada time de futebol tem a sua torcida organizada, que na verdade é o sócio aderente ao clube, né? E faz parte dessa imaginada, entendeu? Que encontraria como substrato essa ideia de ser daquele clube. Então, é um tipo de massificação um pouco diferente, porque é uma massificação que cria a ilusão de participar de coletivos. Eu acho que o esporte, né, estaria expressando, na sua transformação como sentido e como forma de organização, forma de existência, a relação entre torcedor e a prática desse esporte, a própria arquitetura desses equipamentos, né, como uma máquina que se insere nessa cadeia nova de transformar o consumo de uma prática isolada num fluxo encadeado de práticas de consumo, o que atende de maneira importante esse capital sobreacumulado por essa via, que é a via da intensificação daquilo que já está organizado como circuito mercantil de acumulação. Nós poderíamos introduzir aqui, para dialogar com a fala da Simone, um outro lado, mas eu não vou fazer isso não, porque talvez, ou certamente, isso estenderia demais a minha fala, os protagonistas são vocês. Entendeu? Mas que é um outro lado dessa história, que é o lado da política. O lado da política. Que vai mercantilizar com a política, que não eram mercantilizadas, na medida em que se transforma, e eu vou falar mais especificamente sobre isso, porque eu não vou falar sobre o tema da cultura, mas falar mais especificamente sobre o tema da cidade, transforma a cidade numa máquina de crescimento que gera voto, crescimento econômico nessa lógica mercantil e restaura de uma busca um acerto político. Tanto pelo lado da maneira como a transformação das grandes de divertimento que aciona esse crescimento, essa forma de crescimento, tanto pelo lado de sustentação do sistema político, cada vez mais dificuldade de ter raízes na sociedade pela crise de representatividade, então cada vez menos dificuldade de alavancar as custosas campanhas eleitorais, mas também pelo lado de ter uma forma de comunicação política com a sociedade
para além das formas mais usuais que passam por partidos e formas mais consagradas de relação entre sociedade e política. Geralmente, essas políticas de transformação da cidade, máquina de crescimento, máquina de divertimento, utilizam estratégias de marketing político em que a cidade, ela mesma, é um instrumento de, pelo menos na intenção dos atores, de construção de uma legitimidade para essas próprias políticas. Isso, evidentemente, ao largo das formas mais usuais de construção de legitimidade. O fato de você ter uma cidade bem-sucedida numa competição dessa, passar a ser uma referência, Rio 2016, como foi Barcelona, 92, isso tem um papel importante em termos de construção de uma imagem dos políticos, do sistema político, que tem a intenção de criar. E nós podemos ter momentos micros de construção de narrativas e momentos macros de construção de narrativas. As narrativas mais micro, mais cotidianas, nas formas em que certos espaços passam a ser criados supostamente pela sociedade, a partir do momento em que eles são restaurados, ou que são renovados. O que vem ocorrendo hoje no nosso Porto Maravilha, e a narrativa, não só sobre o Porto, mas a narrativa prática do que está acontecendo ali, como um espaço restaurado. A sociedade se restaurou. Mas também as grandes narrativas, os próprios acontecimentos. É preciso também que se construam essas grandes narrativas para que essa busca de usar essas políticas de indução de um modelo de desenvolvimento urbano como base de legitimação do projeto político consiga alcançar essa legitimidade. Bom, tá bom. Bom, é isso que eu teria para dizer para vocês, um pouco, ou bastante improvisando aqui com as falas, mas, enfim, também isso expressa o lugar a partir do qual eu olho essas coisas. Eu diria, mais pela maneira como se constrói a oferta dessas coisas. Eu estou olhando também as estruturas que constroem Muito obrigado, professor Luciano. Bom, a gente começou com certo atraso, mas também com duas baixas na mesa, e a expectativa é de que a gente fizesse uma rodada mais breve para poder ter espaço para o debate. Eu não sei se teria como a gente fazer pelo menos uma rodada, mas aí eu pediria. Embora a gente saiba que todas as questões que a gente está tocando aqui são questões muito complexas, mas só para poder a gente também não perder a oportunidade de ouvir as pessoas que vieram aqui, nos dar o prazer da audiência, enfim. Não tenho a intenção de esgotar nenhum dos temas que vai ser abordado aqui hoje, por isso, se alguém tiver alguma pergunta a colocar, por favor, identifique-se. E também procure ser objetivo na sua colocação. Bom, então, como já estamos com a avançada hora, gostaria de agradecer muito mais ao professor João Cedas, à professora Simone Guedes, ao professor Luiz César,
pedir desculpa por ter que ficar apresentando o papelzinho, mas é o meu papel, não é o mais agradável, e dizer que é um prazer ouvi-lo sempre, que a gente sempre aprende bastante com as diferentes perspectivas que são apresentadas sobre questões que têm a ver com segurança pública, têm a ver com a administração institucional de conflitos, mas que nem sempre são tão evidentemente colocadas para nós. Quando a gente ouve, por exemplo, uma discussão sobre futebol, como foi apresentada aqui, muitas vezes as pessoas perguntam o que isso tem a ver com segurança pública. Isso tem a ver, entre outras coisas, como o João Cida chamou a atenção, com mudança de comportamento, com normalização, internalização de outras regras. Qualquer um que conhece a Lapa, conheceu no passado e foi na Lapa há alguns anos depois do choque de ordem, percebeu que chegar à Lapa hoje em dia começou a ficar muito parecido com ir a uma festa junina de rua. Qualquer pessoa que vai torcer hoje num grande evento no Maracanã percebe que você é muito mais espectador do que torcedor. E qualquer pessoa que vai a uma favela pacificada hoje em dia sabe que o que se espera com a integração tão propalada pelos gestores públicos é com uma aquietação dos ânimos dos favelados do que propriamente com uma conjugação do que se chama sociedade e comunidade. Enfim, gostaria de agradecer imensamente, então, novamente aos nossos participantes, dizer que foi um prazer fazer parte e saudá-los com uma salva de palmas. A gente queria convidá-los para assistir o filme Paz Rodame, de autoria do nosso colega Daniel Simeão, após o que teremos uma apresentação e debate.